Ora viva, minhas amigas e meus amigos. Então sejam todos bem-vindos a esta live, onde vamos ter uma conversa que eu vim anunciando já no Facebook sobre o paradoxo de Epicuro. Eu disse que iria falar sobre, perdão, o paradoxo de Epicuro. Epicuro de Samos foi um filósofo do período helenístico da Grécia. Ele nasceu no ano 341 a.C. e veio a falecer no ano 271 também a.C. E ele propôs um paradoxo que eu estarei conversando com vocês. Ele começa assim: o mal existe. Eu primeiro vou explicar para vocês o paradoxo e depois vou explicar cada ponto. O mal existe? Sim ou não? Depende da resposta que você vai dar. Sim, o mal existe. Deus sabe que o mal existe? Deus sabe que o mal existe? Se você dizer que Deus não sabe que o mal existe, então Deus não é onisciente. Não sabe todas as coisas. Se disser que sim, o mal existe, então vem uma outra questão. Ok, Deus sabe que existe? Sim. E Deus pode acabar com o mal? Deus, será que você já parou para refletir se Deus pode acabar ou não com o mal no mundo? Se você dizer que Deus não pode acabar com o mal no mundo, aí você estaria a colocar em causa a capacidade de Deus. Então ele não seria onipotente. Ele sabe, mas não pode, então não tem todo o poder. Se disser que sim, ele sabe que o mal existe e ele pode acabar com o mal, aí vem uma outra pergunta. E será que Deus quer acabar com o mal? Se você dizer que Deus não quer acabar com o mal, logo Deus não é bom. Mas se você dizer que sim, Deus quer acabar com o mal, então por que o mal existe se ele sabe que existe, pode acabar e quer acabar? Então por que o mal existe? E aí vem a última questão dele, que é o paradoxo. Deus podia ter criado um universo com livre-arbítrio sem o mal? E diz, se ele é omnisciente, já sabe o resultado e não precisa nos testar. Se você dizer que porque que se você responder que não, Deus permite como existe para nos testar, então ele já sabe o resultado. Se você não, se dizer que é Satanás, ele vai te dizer, se ele é omnisciente e bondoso, teria destruído Satanás. Um paradoxo, né? Um paradoxo. Então, vamos lá. Falei aqui de Epicuro, ele foi um filósofo, e os epicureus foram, no entanto, os discípulos que deram sequência à filosofia de Epicuro. E você vai ver no livro de Atos 17, Paulo em Atenas debatendo com os epicureus. E não só com os epicureus, mas também com os estoicos, cuja corrente filosófica chama-se estoicismo. Assim é que está melhor. Então vamos lá. O mal existe, todos nós sabemos que o mal existe, embora existam pessoas que defendam que não existe bem nem mal, que bem e mal é uma construção humana, que bem e mal são ideias, são construções que o próprio ser humano criou. Uma dessas pessoas que defendia isso é Nicolau Maquiavel. Mas todos nós sabemos que o mal existe e o mal está bem patente. Então o mal existe no mundo e
Se for para dar uma explicação teológica sobre a origem do mal, vamos dizer que o mal é consequência do pecado. Pecado esse que começou no céu. O pecado não começou na terra, o pecado começou no céu quando um anjo rebelou-se e levou consigo na sua rebelião outros anjos, a terça parte dos anjos criados, como diz a Bíblia. Então este mal que veio por causa do pecado invadiu a esfera humana, a espécie humana, quando os homens decidiram obedecer às instruções ou às sugestões de Satã. Aí, há quem defina várias categorias do mal. Por exemplo, temos aí o que nós chamamos de mal natural. O mal natural é essas questões que nós vemos de males que acontecem sem uma intervenção do homem, males da natureza. Por exemplo, na selva, para um animal sobreviver, ele tem que matar o outro. Os animais carnívoros só se alimentam, no entanto, através de outros animais que eles devoram, que eles comem. Isso é um mal. Isso é um mal. E esse mal também invadiu os próprios seres humanos, consequência do pecado. Por isso que o filósofo Thomas Hobbes dizia que o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, o mundo é uma selva em que os homens se devoram entre si. E temos o mal moral. O mal moral é todos os atos negativos que o homem vai cometer. Temos o mal natural, como falei, terremotos, cheias, e por aí fora. E temos o mal moral, matar, roubar, mentir, adulterar, fofocar. É chamado de mal moral. Então, Deus sabe que o mal existe? Se você sabe, é claro que Deus sabe. Porque Epicuro coloca aí em xeque tanto a onisciência de Deus, a onipotência de Deus e a bondade de Deus. Ele pergunta, Deus sabe que o mal existe? Você sabe que Deus sabe. Que se dissermos que Deus não sabe, logo estaremos a negar a onisciência de Deus. Logo, ele não saberia tudo. Mas sabemos que Deus sabe que o mal existe. E como respondemos sim, o mal existe, ele pergunta, Deus tem poder para acabar com o mal? Deus tem poder para acabar com o mal? Uma pergunta para vocês. Você pode responder aí no comentário se Deus tem ou não esse poder para acabar com o mal. O homem não tem, o homem nunca conseguiu acabar com o mal. Mas a pergunta é, Deus tem? Se dissermos então que Deus não tem poder para acabar com o mal, como já falou um amigo meu, um vizinho meu há muito tempo, um senhor falou para mim, esse mundo aqui não tem solução. Esse mundo aqui não tem solução. O mal já existe há muito tempo e não tem época que o mal vai acabar. Não tem época que o mal vai acabar. E o que você acha? O mal vai acabar ou não? Deus tem poder ou não? Nós sabemos que Deus tem poder para isso. Tem poder para acabar com o mal. Outra pergunta que Epicuro vai fazer, então, se Deus tem poder para acabar com o mal, será que ele quer acabar com o mal? Uma coisa é ter poder para, outra coisa é querer. E eu vejo na Bíblia duas pessoas que falaram assim a Jesus. Um que falou a Jesus, se tu podes libertar meu filho, o pai do menino lunático. E Jesus respondeu, se tu creres, verás a glória de Deus.
E veio o leproso que disse: mestre, se tu queres, bem podes limpar-me. E ele disse: quero ser limpo. Por que a um Jesus disse: se tu creres, e a outro Jesus disse: eu quero? Porque um questionou o poder de Jesus, se tu podes, o outro questionou o desejo de Jesus, se tu queres, bem podes limpar-me. E Jesus disse prontamente que eu quero, e ser limpo, desde já. Então a pergunta é: se Deus pode, Deus sabe que o mal existe e Deus pode acabar com o mal, será que Ele quer? É desejo dele acabar com o mal? A nossa resposta vai ser sim, é desejo de Deus acabar com o mal. Deus quer acabar com o mal. Porque os seres humanos reclamam do mal. Eu mesmo quando entro nas redes sociais para ver as atrocidades que têm acontecido, as pessoas só dizem: esse mundo está no fim, os homens perderam o amor próprio, os homens são piores que os animais. É muitas atrocidades, é muitas coisas que nós vemos diariamente em vídeos, em reportagens, nos jornais, do mal no mundo. E a pergunta é: será que Deus quer acabar com o mal? Vamos responder que sim, Deus quer acabar com o mal. Deus quer. Então, por que o mal existe? Vamos lá ver. Se Deus sabe que o mal existe, pode acabar com o mal, quer acabar com o mal, então por que o mal existe? Por que o mal existe? Você já parou para se perguntar por que o mal existe? Se Deus tem poder para acabar com o mal? Se você disser que o mal existe por causa do livre-arbítrio, sim, o mal existe por causa do livre-arbítrio, que Deus criou um mundo com homens e mulheres livres. Aí você pergunta: então por que Deus não podia criar um mundo sem que as pessoas tivessem livre-arbítrio? Você já parou para pensar sobre isso? Deus podia muito bem criar um mundo onde ninguém tivesse liberdade de escolha. Só mesmo onde todo mundo fosse robô, pelo menos não haveria mal nenhum, ninguém teria a liberdade de fazer o bem ou o mal. Mas eu penso que Deus, ele faz as coisas de acordo com a sua vontade e ele não se sentiria bem nem feliz se criasse robôs. Deus criou homens e mulheres livres para obedecê-lo ou não. Para obedecê-lo ou não. Aí ele criou tanto anjos como seres humanos com vontade própria. É claro que a sua vontade, que é divina, é soberana e está acima das nossas vontades. Portanto, isso não anula a liberdade que ele deu ao ser humano para obedecê-lo como não. Adão, por exemplo, tinha essa liberdade. O que nós falamos hoje, o que eu defendo hoje, é que o ser humano não perdeu o livre-arbítrio, como muitos dizem. Só que o arbítrio do homem ele foi corrompido com o pecado. Quando o homem caiu, a sua vontade tornou-se escravizada. Não que o homem não tem vontade própria. Tornou-se escravizada pelo pecado. Por isso nós temos na natureza pecaminosa e andamos segundo o curso deste mundo, que já tem como finalidade a morte, como salário do pecado. E existem pessoas que negam o livre-arbítrio. O ser humano está escravizado, a sua vontade está escravizada. Logo, o ser humano não deseja Deus. Então é preciso que Deus faça alguma coisa para então atrair o homem a si. É a ação que Deus faz. Mas vamos lá. Se ele é omnisciente, ele já sabe todo o resultado e não precisa nos testar. Se Deus é onisciente, se ele já sabe tudo, ele não precisa falar: não, vou criar um mundo para testar se os homens vão me obedecer ou não. Ele já sabia, não. E essa pergunta eu posso responder da seguinte forma: Deus nada encontrou Deus de surpresa, nem o mal no mundo surpreendeu a Deus. Nem o mal no mundo surpreendeu a Deus. Antes mesmo de Deus criar o ser humano e os anjos, ele já sabia que os anjos que ele ia criar, uma parte iam se desviar e iam desencaminhar os seres humanos. A isso nós chamamos presciência. Falamos aqui da omnisciência e temos a presciência, que é a capacidade de ver antes, de saber antes que as coisas ocorram.
Por isso a Bíblia vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus morre por aí no ano 32 da nossa era. E a Bíblia vai dizer que ele foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, na eternidade. Quando ele anteviu, já entregou-se para a remissão dos seres humanos. E surge uma outra pergunta. Se o mal existe por causa de Satanás, e se Deus é todo poderoso, por que Deus, aquilo que eu respondi, se Deus sabia, antes mesmo de criar o homem, pela sua presciência, Deus sabia que o homem ia pecar. Eu pergunto assim, mas se Deus sabia que o anjo que eu vou criar vai se rebelar, por que ainda assim criou? E se Deus sabia que o homem havia de desobedecer, porque ele já sabia, por que colocou a árvore no jardim? Deus já sabia. É por isso que é mais fácil aparecer um grupo que vai dizer, não, Deus é que fez que tudo acontecesse assim. Ele já quebra tudo, já mata possibilidades e diz, não, Deus fez o homem para cair, Deus foi que predeterminou a queda, Deus é que predeterminou a queda do diabo, e tanto ele usa homens como o diabo para atingir o seu projeto, o seu objetivo, o seu programa. Mas eu não sou de acordo com essa teoria. Eu acredito que Deus quer mostrar para nós que é possível viver para obedecê-lo ou não. E era possível, Deus podia ter criado um universo com livre arbítrio, sem o mal. É possível que Deus pudesse criar um mundo onde todo mundo fosse livre, sem o mal. Não, mas é que se Deus criar um mundo com livre arbítrio, sem possibilidade de haver mal, na verdade o arbítrio também não está livre. Porque se é livre, é liberdade, é livre. Você está entendendo esse paradoxo? Porque se é livre arbítrio, é livre. Livre tanto para o bem, como livre tanto para o mal. Daí que Deus criou este mundo, onde os homens tiveram a liberdade para escolher as suas ações, para tomarem decisão, para escolherem as suas ações. No entanto, Deus faz o que Ele quer, como falei no princípio. Deus faz as coisas de acordo com a sua vontade. Deus faz de acordo. E Deus não vai fazer tudo o que Ele tem poder para fazer. Por exemplo, Jesus, quando estava a entrar em Jerusalém, disseram para ele, manda esse povo calar. Manda o povo calar. E Jesus disse, se eles calarem, até as pedras clamarão. Deus tem poder de fazer uma pedra, literalmente uma pedra, clamar, Hosana, Hosana, Hosana. Tem ou não? Tem. Se Jesus disse que ele pode fazer, porque ele tem poder. Mas, no entanto, Deus não fará isso. João Batista também, ao batizar, disse aos judeus que mesmo destas pedras, Mateus capítulo 3, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos para Abraão. Destas pedras. Deus pode ou não pode? Deus pode. Mas Deus não vai fazer tudo o que Ele pode. Porque Deus faz as coisas de acordo com a sua própria vontade. E a vontade de Deus foi criar o homem livre, os anjos livres, para adorá-lo. A nossa mente finita, limitada, não tem poder para compreender na sua totalidade todos os desígnios de Deus. O ser humano deve contentar-se a admitir que não tem capacidade para compreender tudo. Logo, nem tudo você vai ter explicação aqui. Mas, pelo menos, o mínimo para poder compreender a existência do mal no mundo, apesar de um Deus todo-poderoso, omnisciente e um Deus bom. Nós falamos o seguinte, as coisas parecem que vão continuar do jeito que estão, mas não. O livro do Apocalipse já anuncia de antemão as ações de Deus. Ou seja, Deus tem poder para acabar com o mal,
Deus quer acabar com o mal e não só tem poder e quer, Deus vai acabar com o mal. Apocalipse vai dizer que já não haverá choro, já não haverá dor, já não haverá luto, já não haverá. Então significa que Deus não só sabe, não só pode, não só quer, como vai. Deus vai acabar com o mal no mundo.